E um grupo ligado à esquerda, com a participação do vereador petista Eduardo Suplicy, fecha a Avenida Paulista agora em um protesto contra a suposta ação de garimpeiros em terras indígenas. Eles alegam defender os Yanomamis, que, através de um líder, também ligado ao PT, fizeram denúncias contra o governo federal. Vale lembrar que a Polícia Federal declarou não haver evidências de violência contra índios dessa etnia, como tem sido divulgado. Volto com você, Mota. Eduardo Suplicy faz parte dessa nata da esquerda brasileira, né, que há muito tempo defende pautas completamente atrasadas. É um pessoal que acha que o Muro de Berlim não acabou. A menos que eu me engane, eu posso estar enganado, mas acho que eu me lembro que o Suplicy participou da manifestação de 1º de maio lá. É um pessoal que tem um entendimento atrasado do mundo. Para essas pessoas, os índios devem ficar presos em uma reserva, sem acesso às coisas modernas. Ora, os índios querem a mesma coisa que todo brasileiro. Eles querem progresso, eles querem conforto, eles querem desenvolvimento econômico. E está óbvio, nessa situação específica, que já foi desmentida pela Polícia Federal, é mais uma tentativa de criar narrativa em meio ao desespero de uma campanha eleitoral que não tem nenhum futuro e tem um passado terrível. Diga, Zé. Eu tenho uma natural falta de paciência com esse tipo de protesto, porque isso é covarde, deveria ser criminalizado e essas pessoas estão atrapalhando milhões. Você imagina, numa avenida movimentada como esta, no início de noite, o trânsito terrível, pessoas precisando de chegar no trabalho, precisando de voltar para casa, pegar criança na escola, e ninguém sai para passear no trânsito e encontra uns infelizes fazendo esse tipo de manifestação contra o povo. Isso é ridículo. Eu defendo muito, né, o direito das pessoas se expressarem, de manifestação, acho que tem que ser garantido e a Constituição garante, mas esse tipo de protesto numa avenida em São Paulo, num horário desse, isso é criminoso, isso irrita as pessoas. Não pode, isso não pode ser admitido. Para início de conversa, quanto ao mérito, é isso mesmo. Eles tentam fazer das reservas indígenas uma espécie de zoológico humano. Senhores, a extração mineral já existe nas terras indígenas. A exploração de agricultura já existe nas terras indígenas. Existem os arrozeiros e tal, né? E exploração. Só que a exploração mineral existe de forma irregular, criminosa, usando métodos arcaicos que arrasam com a natureza, né? E poluem com metais pesados. Então, regularizando, haverá um trabalho mais profissional, onde os índios receberão também por isso, tanto de minério como de agricultura. Regularização é o caminho, porque dá parâmetros. Diga, Fiuza. É isso, a grande dúvida é, além disso tudo, esse ponto que o Zé Maria traz é muito importante, né? Quer dizer, esse negócio de parar a vida, né? Enfim, a gente sabe, né, a população está traumatizada com esse negócio de parar e todos os diversos motivos fantasiosos são alegados para se parar com a vida, né? Então, é uma doença moderna. E aí eu fico na dúvida, eu não conheço exatamente o caso, mas eu levanto essa dúvida aqui, se esse grupo aí que está fazendo essa interdição, né, em São Paulo, se eles representam o interesse da nação Yanomami, eu deixo essa questão, né, se eles estão fazendo a representação fidedigna, né? Ali as demandas podem ser legítimas da nação Yanomami. Agora, só para completar, Vitor, voltando à questão da Petrobras, né? A Petrobras decretou que está se lixando para o sacrifício, o drama da população brasileira. Essa é a única leitura possível diante desse estado de coisas. Nós temos a margem de lucro ostensivamente demonstrada, evidentemente que é uma fronteira delicada, não se pode flertar com populismo, com abafar os preços artificialmente. Agora, o que é isso? A Petrobras, desculpem falar da Petrobras, mas é porque não deu tempo e eu acho que é importante, porque o que se passou
foi que a Petrobras, por ser esse gigante e manobrável por políticos, ela foi assaltada pelo PT, ela tem uma dívida. Então, ela alega que precisa de uma determinada margem de lucro para se refazer desse trauma. Isso não é verdadeiro, né? A empresa tem essa margem mais do que suficiente para pagar suas dívidas e é claro que, diante desse gigantismo, o país, né, quem tem bom senso, já perdeu a esperança sobre trazer a Petrobras como algo administrável e em harmonia com os interesses da sociedade. A Petrobras é um país, a Petrobras é um feudo. Então, o presidente Bolsonaro, se não me engano, foi o único presidente da República, e ele se dizia estatizante, ele confirma isso hoje em dia. Ele diz, eu era um nacionalista estatizante. Então, ele está correndo o maior risco político de todos, que é dizer em público, se não me engano, é o primeiro presidente da República a dizer isso, que a empresa tem que ser privatizada. E isso, Vitor, acho que se torna óbvio nesse momento crítico de sacrifício da população com a questão de preços, em que a Petrobras não quer nem saber. Ela tem aí, né, um guia de governança que é correto, né, de não interferência de populismo nos preços, mas ela também não quer se abrir para justamente essa situação de exceção e ela, como já tem feito nas últimas gestões, ela não abre conversa sobre isso e eu acho que já passou o tempo. Isso é governança, sim, senhores. A governança tem que ter, nesse momento especial, a contemplação do sacrifício social que o país passa. Você, Ana, que nos diz desse protesto agora à noite aqui em São Paulo em defesa dos Yanomamis? Então, Vitor, ontem a Casa Branca trocou a secretária, vai trocar agora oficialmente a secretária de imprensa. E agora a nova secretária de imprensa, ela é negra, ela é gay, e a administração Joe Biden tem sido isso. O secretário da pasta X é gay, o secretário da pasta Y é trans, e é o que nós temos visto hoje, né? As minorias, como os indígenas, aí agora nesse protesto, sendo usadas como massa de manobra, como a perpetuação aí, projetos de perpetuação no poder. A questão que fica, primeiro, quantos daqueles ali, né, daí na Avenida Paulista, quantos realmente são indígenas? Eu tenho as minhas dúvidas, né, se muitos ali são Yanomamis ou, como o chat estava falando aqui, ou da tribo Caô-Caô, porque nós sabemos muito bem que as pessoas aproveitam de negros, de gays, de mulheres, de vítimas da violência doméstica ou de assédio sexual, de indígenas, exatamente para empurrar essas narrativas hipócritas que nós sabemos muito bem que servem para ficar amarrando aí esses pilares no poder. O próprio ministro, então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje nosso companheiro aqui na Jovem Pan, sempre disse que durante as várias dezenas e dezenas de viagens para todas essas áreas com tribos indígenas, ele sempre disse, como o Zé muito bem colocou, as pessoas não querem ficar num zoológico humano, os indígenas eles querem progresso, eles querem fazer parte da sociedade, eles querem ter o seu comércio, sua plantação, eles querem ter internet. Então, quando nós vemos um protesto desse, é muito difícil saber, conseguir medir quem realmente está ali para proteger os interesses dos indígenas, quantos indígenas, reais indígenas estão ali e quantas peças aí que nós sabemos como Suplicy, que precisam aí, não conseguem se desamarrar do poder, estão usando essas pessoas como massa de manobra.